Bom dia com muita alegria em Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a missionária Jessie. Que Deus te abençoe poderosamente, com muita alegria, com muita saúde e que o Espírito Santo de Deus nos ajude a cada dia a entregar verdadeiramente o nosso coração, o nosso entendimento, as nossas forças, ou seja, as forças são praticamente as nossas decisões que diariamente nós precisamos colocar todas elas diante de Deus, para que assim nós venhamos poder desfrutar das bênçãos de Deus, buscando o respaldo, a aprovação, a ajuda, o socorro, as direções do nosso Deus, porque Ele sabe o que é melhor. Eu e você, nós não conseguimos ver as coisas, né? Por isso que nós corremos um risco tremendo de errar, de se enganar, quando nós decidimos caminhar e viver uma vida conforme a nossa vontade. Mas quando nós abrimos o coração para dizer, não, Pai, Deus, eu quero viver a tua vontade. Então o Senhor vai colocando um freio na gente, Deus vai nos ensinando que as coisas não são bem assim da forma como a gente pensa e acha que é. Mas tudo isso é para o nosso benefício. O cuidado de Deus, a palavra do Senhor, é tudo para o nosso benefício. Tudo que o Senhor nos conduz e nos ensina na palavra de Deus é para o nosso benefício. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Não se esqueça, se inscreve no meu canal, ativa as notificações, curte, comenta, compartilha, me ajuda e principalmente ao reino de Deus, que quando você compartilha, quando você comenta, você me abençoa a estar alcançando mais e mais vidas a Cristo Jesus. Você que pode, abre a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 24, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, que é Jesus falando. E você que ainda não tem uma Bíblia, ou então você baixa aí no aplicativo do seu celular, a Bíblia online, ou então faça um investimento, compre uma Bíblia, é o melhor investimento e tesouro que você vai adquirir na sua vida, é aprender e guardar a palavra, como o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu só não posso ter a Bíblia, eu tenho que guardar ela de verdade, com amor, com zelo, com paixão no meu coração, para que assim eu viva a vontade de Deus. Então Jesus está falando que todo aquele que escuta o ensinamento da palavra de Deus e coloca em prática, o Senhor ele vai comparar o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí fala no verso 25, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E a rocha é comparado aqui a Cristo Jesus, que não pode ser abalada. Então, diz que aqueles que ouvem a palavra do Senhor e praticam, e o Senhor compara como um homem prudente, ou seja, uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, que entendeu o que é melhor, claro, né, e perfeito, que é a vontade de Deus, e construiu a sua casa na verdade da palavra do Senhor. A chuva é comparado aqui, querido, às provas que vêm. Como eu falei no outro vídeo, aos desafios. Então é comparado com uma chuva. Sabe quando vem aquela chuva e dependendo dos lugares acontece alagamento, dependendo da região, os ventos acabam destelhando o teto das casas, muitas destruições acontecem. Então Jesus ele faz essa comparação que aqueles que verdadeiramente ouvem a palavra de Deus
e vive a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus, vai vir as tentações, vai vir as provações, vai vir as contrariedades que o maligno se levanta para tentar paralisar, enganar e frustrar aquele caminho e objetivo e dedicação daquela pessoa para viver a vontade de Deus. Diz que essa casa ela não é abalada, ela não cai. Não é como as demais que acabam tendo prejuízos, mas não, ela permanece ainda que aconteça a chuva e os ventos, a correnteza. Assim é a vida daqueles que praticam a vontade de Deus. Elas vêm, mas não prevalecem. Elas não são dadas como vitória, aquilo que o diabo ele planeja. Não, pelo contrário, Deus frustra. Porque Deus sabe que aquela pessoa está se submetendo a viver a palavra de Deus. Então o Senhor ele continua dizendo que essa casa ela não cai. Aí no verso 26 diz, e aquele que ouve estas minhas palavras, como naquele dia em que Jesus estava ensinando o povo. E aqueles que ouvem estas minhas palavras e as não cumprem, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Olha só, ele está dizendo que aquele que ouve o que a palavra do Senhor nos ensina, mas, em outras palavras, entra por um ouvido e sai pelo outro, Jesus vai comparar uma pessoa insensata, uma pessoa imatura, uma pessoa, poderíamos aqui colocar muitas palavras aqui para tentar comparar, né? Uma pessoa que ainda não está resolvida, uma pessoa que não é decidida, uma pessoa que é oscilante, uma pessoa, enfim, né? Poderíamos aqui colocar muitas coisas, mas o Senhor ele fala que vai ser comparado a uma pessoa insensata, uma pessoa, ou seja, que está recebendo auxílio, informação do melhor caminho, a pessoa que está recebendo. Vamos aqui comparar para ficar mais fácil. Hoje em dia, se você for investir em cursos, onde você vai ter aí conhecimentos para você crescer, dependendo da área, o investimento é muito alto. Então, aqui é como se Jesus, fazendo essa comparação, Jesus está dando um ensinamento aqui que dinheiro nenhum paga, curso nenhum ensina. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e colocamos em prática, nós recebemos os frutos. Mas a pessoa que o Senhor levantou, hoje tantos recursos que o Senhor ele nos concede para alcançar a sua vida, para alcançar minha vida, com a palavra de Deus que está na nossa mão. Nós podemos hoje perguntar ao Senhor para nos ensinar, o Espírito Santo para nos capacitar a viver a verdade da palavra de Deus. Só que muitos não tomam uma decisão séria, uma decisão que a pessoa realmente fale, não, eu quero viver e é a primeira e a última coisa que eu vou viver na minha vida, ou seja, não tem outra opção. É viver para Cristo. Então, imagine só, Deus nos deixou as instruções da palavra de Deus, nós temos a revelação de todas as coisas através do Espírito Santo, o Consolador que Cristo Jesus nos concedeu, dizendo que nós não iríamos estar só. E ainda assim, muitos não querem receber, muitos não querem entender. Mas eu tenho certeza que se você está aqui, você vai receber as instruções da palavra de Deus e você vai decidir sim construir a sua casa em Cristo, a sua vida em Cristo. Construir a sua mente, o seu entendimento, na verdade, da palavra de Deus. Então Jesus ele disse que ele vai comparar uma pessoa insensata, uma pessoa que ouve
uma pessoa que recebe o ensinamento, recebe uma saída para poder viver o melhor de Deus e ainda assim não se resolve, ainda assim não se decide. Então ele diz que sobre essa casa, dessa pessoa insensata, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Você vê, as mesmas coisas aconteceram na casa do prudente. Como eu falei, quando acontece a enchente, as ventanias, a destruição que acontece. As mesmas coisas aconteceram agora com a vida daquele que é insensato. E qual é a diferença aqui? A diferença é que as mesmas coisas que aconteceu com o prudente, a casa não caiu. Mas as mesmas coisas que aconteceu na casa do prudente, aconteceu na do insensato, mas na do insensato caiu. Por quê? Ele não colocou em prática, ele não produziu, ele de verdade não se entregou, não se dedicou, não valorizou o ensino, não valorizou a palavra do Senhor. Então diz que aqui que foi grande a queda daquela casa, e no verso 28 diz, e aconteceu que concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, a minha oração no dia de hoje, queridos, é que o Senhor, assim como Ele tem misericórdia de nós, que nós venhamos ter uma vida com base e alicerce na palavra de Deus em Cristo. E como que eu vou edificar a minha casa sobre a rocha? Reconhecendo, em primeiro lugar, Cristo como seu único e suficiente Salvador, Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o primeiro passo. É declarar publicamente que você reconhece que Cristo Jesus é o seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida. O segundo passo é descer as águas do batismo. É deixar a velha criatura e nascer a nova criatura no Espírito. E qual é o outro passo, missionária? É permanecer, perseverar em viver a vontade de Deus. É diário. Isso na minha vida, isso na sua vida é diária. Eu e você, a cada dia, temos lutas, temos guerras, também temos alegria no Espírito Santo. Também temos, né, o refrigério, a paz, o consolo, a bênção do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então vamos orar, clamar ao Senhor e buscar ao Pai todos os dias. Pai querido, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero pedir ao favor, Senhor, de pessoas que ainda, Pai, por ignorância ou por qualquer outra questão, Senhor, que não se decidiu ou que não entendeu, Senhor, o ensinamento ou que não conseguiu discernir, Pai, o ensinamento da Tua palavra. Mas que no dia de hoje, Senhor, Teu Espírito Santo venha encorajar essa pessoa a ter uma vida dedicada, Senhor, à Tua palavra. A entender, Senhor, que são muitos benefícios da alegria, da abundância, das bênçãos de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque a maior bênção, querido, é a salvação das nossas almas. É ter o nosso nome escrito no livro da vida. Essa é a maior bênção que nós temos na nossa vida, né? Ter a presença do Espírito Santo de Deus, é ter o brilho do Espírito Santo na nossa vida. Então eu quero pedir, Pai, que toda ignorância, Pai, que está em nós por falta de conhecimento, toda ignorância que quer rejeitar por causa da dureza do coração, por causa do orgulho, por causa da vaidade, por causa da soberba, eu peço que o Senhor arranque, que o Senhor retire de nós, em nome de Jesus, tudo que tem atrapalhado a gente de crescer, Senhor, no conhecimento da Tua palavra. Toda pessoa que foi ferida, que foi ferido, Senhor, que foi enganado, que entrou por portas e conexões com pessoas e amizades que não eram da Tua vontade, mas essa pessoa verdadeiramente se arrepende, Senhor, se arrependeu e quer viver uma nova história
com base na tua palavra, na salvação, Pai, ser cheia do Espírito Santo. Eu quero pedir sobre a vida do meu irmão, da minha irmã. Espírito Santo, Senhor, que eles venham ter grandes experiências, Pai, pelo poder que há em Cristo Jesus. Meu Deus, que o teu povo venha ser impactado, assim como o Senhor fez essa grande obra na minha vida, Pai, que eles venham ser impactados, transformados no poder que há em Cristo Jesus e que eles venham desfrutar dessa alegria, da paz de Deus nas suas vidas. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, grandemente, permaneça firme, porque eu estou junto com você, clamando e buscando a face do nosso Deus.